ensinou. Você já fez uma prova onde elabore 10 perguntas a respeito do texto acima? Já fez uma prova assim, não? Não. Nem eu, nem ninguém aqui. Porque nós fomos treinados desde a infância, a gente foi doutrinado, a gente foi desenvolvido para responder e não para perguntar. E a provocação de que cada um fizesse uma pergunta para os seus colegas, ela vai ao encontro disso. A arte, o segredo de ser um bom propagandista nos dias atuais e daqui para frente não é saber todas as respostas, mas é fazer as perguntas certas. Vinícius, Sim. só como um apoio, tem dois membros que estão com a mão levantada, acho que querem fazer uma pergunta. Ah, sim, vou passar para eles, valeu. Mas para amarrar isso daqui, a arte de fazer uma boa propaganda, a arte da gente ter bons sucessos, boas respostas na propaganda médica ou em qualquer área comercial que a gente queira desenvolver, está associada à nossa habilidade de fazer boas perguntas. E aí tem uma máxima que diz assim: faça as perguntas erradas, mas alcance as respostas certas. Isso vai desequilibrar a balança a nosso favor. Seja para quem hoje tem a barreira de vencer um processo seletivo, seja para quem tem hoje a barreira de continuar entregando resultados melhores no seu setor, no seu negócio. Legal? Na ordem aqui, eu acho que o Paulo estava com a mão levantada primeiro. Pode falar, Paulo. Então, Vinícius, não é bem uma pergunta que eu vou fazer, não. Eu só queria te fazer um comentário, que eu acho que aqui em Brasília, neófito tem pouca oportunidade, pelo que eu vejo aqui. Porque você se inscreve nos processos seletivos para participar e o robô já te descarta. E, assim, eu estou acreditando, estou investindo nos cursos, aumentei meu conhecimento, seu curso é o terceiro que eu estou fazendo no caso, né? Que eu já fiz o propagandista de primeiro, receita de propagandista e estou no seu curso. Que eu acho que quanto mais conhecimento eu agregar, vai ser melhor para mim. E eu me considero preparado. Só que, infelizmente, aqui em Brasília, parece que eles preferem já pegar um propagandista com experiência. Só que eu vejo outra coisa também aqui acontecendo, que os propagandistas, a rotatividade deles aqui dentro é muito grande. Eles entram numa empresa e trabalham em outra e vão para outra e outra. Ou seja, eu não vejo tanto seguindo o plano de carreira dentro de uma empresa específica, entendeu? Tá. Bom, primeira coisa, assim, o mercado hoje está extremamente favorável à contratação de neófitos. E isso eu digo para você com propriedade, porque eu falo quase todos os dias com gerentes regionais, gerentes nacionais de venda, gerentes distritais, e existe uma grande favorabilidade à contratação de neófitos, porque diante de toda essa movimentação e transformação de mercado, a indústria está sentindo a necessidade de renovar, de diversificar a sua força de vendas, tá? Então, existe sim, quanto aos cadastros digitais, aos painéis, aos servidores aí de candidaturas, isso precisa ser olhado com bastante cuidado e depois a gente pode ver isso de forma individual, porque existem algumas pegadinhas, algumas perguntas que elas são eliminatórias. Inclusive no próprio currículo, se você tiver algum detalhezinho lá que o robô pode ler de uma forma diferente, isso pode gerar de fato um descadastramento ou uma má interpretação na hora de subir isso no GUP ou em outras plataformas. Mas acredite sim, a rotatividade na indústria farmacêutica, principalmente os laboratórios nacionais, ela está atrelada a comportamento, em primeiro lugar. Comportamento, não é nem resultado. Então, aqui os nossos colegas da indústria que corroborem comigo se eu estiver certo ou errado. Mas comportamento é o fator número 1 de desligamento. Eu nunca vi pessoas serem desligadas por resultado exclusivamente, mas resultados ruins associados a comportamentos inadequados, inclusive comportamentos para mudar esses resultados. Essa é a associação fatídica que te leva à saída de empresas. Legal? Beleza, Camilo? O resultado positivo também, Vinícius, não segura. Se a pessoa tiver um comportamento incoerente Sem com a dúvida. da empresa. Pode ter o melhor resultado da empresa, se você não tiver um comportamento adequado, porque assim,
sem romance nenhum, a empresa sem nós continua empresa. Nós sem a empresa é que perecemos. Temos mais dificuldade. Então, a empresa, para grande parte de nós, é 100%. Nós, para a empresa, somos 0,01%. E isso não é para diminuir a nossa importância. É só uma constatação financeira. Eduardo, você que é day trade, domina todos os percentuais. Cara, quanto representa um funcionário para uma grande corporação, estatisticamente falando? Dentro do que ela produz de riqueza, dentro do que ela produz de valor. Então, obviamente, quem está mais preocupado em preservar a outra parte, somos nós em preservar a empresa, não necessariamente a empresa em preservar a nós. Isso quer dizer que as empresas são grandes FDPs? Não. Principalmente esses laboratórios, principalmente essas empresas que se preocupam muito com seus funcionários, mas não percam de perspectiva. Na menor variação comportamental, onde pode-se concluir que o comportamento não condiz com aquilo que a empresa precisa, veja, se nos substituir é algo que vem com muita naturalidade, com muita facilidade. Ok? Sheila? Sheila não? Olá, Vinícius. Oi, Sheila. Apareceu que eu acionei a mão? Apareceu. Foi um erro, peço desculpas. Imagina, sem problemas. Eu acho que a Camila também estava na frente, eu pulei Camila. Camila, você está com a mão levantada? Oi. Você queria perguntar? Então, eu não consegui me apresentar. Lembra que meu bebê me atrapalhou? Sim, por favor. Então se apresente. Eu consegui retornar agora. Pessoal, desculpa. É que eu estava esperando minha irmã chegar para ficar com meu bebê, tá bom? Legal. Bom, meu nome é Camila. Eu sou farmacêutica. Atuei 13 anos no varejo. E faz 10 dias que eu me desliguei da empresa, né? Hoje eu tenho 2 filhos, estou buscando a propaganda aí para mim tentando estar nessa área da indústria. Para mim é uma novidade também. Eu comecei a me interessar faz pouco tempo, conversando com alguns colegas propagandistas, eles me despertaram essa vontade e esse interesse de estar entrando na área. A minha pergunta vai para o Vinícius. Sim. Pode ser? Pode. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Olha, rapaz, que boa pergunta, hein? Eu acho que eu correria pelos meus amigos, bem quietinho, para saber o que eles estão falando de mim. Né? Ou, aliás, eu acho que eu correria para próximo dos meus inimigos, porque são os inimigos que nos dizem as maiores verdades que a gente não quer ouvir. Né? Eu acho que seria uma boa oportunidade de me aproximar deles e de talvez visitar vocês para saber o que vocês estão falando aí depois que a gente desliga as câmeras e os microfones, né? Legal, obrigado, Camila. Ricardo, você queria fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria só fazer uma colocação justamente sobre isso que você falou. Realmente, eu percebo que está acontecendo uma mudança nesse posicionamento da indústria, de alguns laboratórios, e realmente é muito competitivo, gente. Porque é muito profissional procurando a mesma área. Então, assim, uma hora vai chegar o nosso sim, mas a gente também tem que estar, igual a gente está fazendo agora, está se preparando cada vez mais. E os amigos que estão na área, eles sabem que é muito competitivo. Na loja onde eu trabalho, eu atendo muitos propagandistas, né? E a gente escuta algumas histórias, tal. Não vou entrar em detalhes, mas um propagandista, o ano passado, ele acabou perdendo o trabalho porque ele não estava indo a campo, né? E era uma grande empresa que o cara trabalhava e o cara metia o migué, né? Vamos dizer assim. Chegou uma hora que o GD dele pegou, né? E acabou
né? Tinha puta de um potencial, era um grande profissional, porém estava metendo migué. E acontece muito, né, Vinícius? Sim. Então, boa parte dos desligamentos estão, mais uma vez, envolvidos com comportamento e não necessariamente com performance. Performance é imprescindível, mas o comportamento antecede a performance, certo? Legal. Pessoal, então, só voltando aqui para a gente começar a falar, uma grande sugestão, adicionem, compartilhem lá no grupo os contatos de vocês de rede social. É muito legal a gente nos adicionar nas redes, porque hoje isso aqui, gente, até um ano atrás eu não tinha Instagram. E pouco acessava o meu LinkedIn. Não dá mais para viver sem isso. Gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, faz parte das suas ferramentas e das suas estratégias profissionais, tá? Então, tá aqui o meu LinkedIn, depois eu também compartilho lá no grupo. Para quem quiser seguir a gente, sugiro que siga lá na nossa página no Instagram, @santos_insights. Meu celular todo mundo tem, estamos lá no grupo, e o meu site também. Então, aqui tem algumas das minhas formações, como vocês podem ver, eu sempre gostei de estudar, né? Sempre gostei muito de estudar a área de marketing, comportamento humano, psicologia de vendas, neuromarketing, gestão de equipes, liderança, sempre foram temas que me circundaram. Atualmente, este curso que vocês estão tendo aqui, 100%, sem mudar nada, está sendo administrado também na ISPM, agora no mês de agosto, só que por 3 vezes o valor. E não sou eu que ganho, é a SPM que ganha. Mas por que a SPM quis fazer? Porque ela se encantou pelo conteúdo que a gente apresentou para eles, que é 100% do que a gente vai apresentar aqui, e percebeu que o mercado estava muito carente desse conteúdo. Então, hoje, posso dizer também a satisfação de estudei muito na ISPM e hoje estou tendo a oportunidade de voltar lá para ministrar alguns cursos, para dar algumas aulas. Legal? Queria trazer para vocês, então, algumas reflexões. Começando sobre empregabilidade. Empregabilidade é uma palavra interessante. Pô, Vinícius, mas eu estou empregado, eu já trabalho na indústria, eu já estou num bom laboratório, não penso em sair daqui. Tudo bem, ótimo, parabéns, cara. Só que empregabilidade, olha só, buscando uma definição para ela significa a capacidade e possibilidade de conseguir um emprego, ok. Também faz parte do conceito de empregabilidade a aptidão de manter-se em um emprego. O conceito se relaciona à capacitação profissional e com as aptidões para o mercado de trabalho. Então, empregabilidade é algo que todo mundo precisa se preocupar. Quer você já tenha alcançado a empresa que você ama, que você idealiza, quer você ainda esteja à procura disso. E aí fica uma reflexão. Como está a sua empregabilidade? Hoje, se você saísse de onde está, para os colegas que já estão trabalhando em grandes empresas, você poderia escolher aonde você iria trabalhar ou você seria escolhido? E se você fosse escolhido, você acha que você seria escolhido por quem? Pelos melhores? Pelos medianos? Ou você batalharia muito para conseguir uma oportunidade onde quer que seja? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer continuamente. Para quem não nasceu rico e para quem não é um grande empresário, nós vivemos o quê? De emprego. A gente vende a nossa mão de obra. Qual é a mão de obra que o propagandista vende para a indústria farmacêutica? São os braços? São as pernas? É a cabeça? Eu digo para você que é o conjunto. A indústria precisa dos seus braços, pernas, mas ela precisa muito mais da sua cabeça. Ela precisa que você pense, que você raciocine, que você tome decisões que não é ela que vai tomar por você e que não estão no manual. E que o teu gestor, o teu GD, não poderá tomar por você o tempo todo. É você quem precisa tomar, Isaú. É você que precisa decidir. É você que precisa pensar se é bom ou não, para quem. Por quê? Quando, como, quanto, aonde e se. Que são as premissas do pensamento analítico, do pensamento crítico.
Então, nosso objetivo nesse treinamento será a gente desenvolver um pouquinho aí conceitos sobre empregabilidade, tá? Trouxe para vocês, para provocá-los, mais uma vez, não importa os colegas que sejam empregados ou à procura de recolocação ou de transição de carreira, se a gente estivesse participando de um processo seletivo hoje, como que a gente se comportaria, como que a gente se sairia diante de algumas provocações que eu vou mostrar aqui, tá? E dentro disso fica aqui uma dica para quem já está aonde deseja estar, aonde quer se manter. O melhor momento da gente mexer no telhado da casa é quando não está chovendo. Não tem momento melhor, Bianca Trevisan, da gente se preparar, da gente se atualizar, da gente se manter competitivo para o mercado do que quando a gente está trabalhando. Não tem momento melhor. Agora, tenta trocar o telhado quando está chovendo. Putz, meu. Aí é osso, hein? Certo? Algumas perguntas que estão hoje. Isso aqui foi tirado há poucas semanas, de alguns processos seletivos atuais. Olha só. Reflitam aí. Qual a relevância da propaganda presencial e seus profissionais, os propagandistas, em uma sociedade 5.0 com todas as suas transformações geradas pela conectividade digital? Tá fácil responder essa, Laís? Não? Na sua opinião, qual o papel do marketing digital no processo do relacionamento com médicos e consumidores finais? Como isso pode transformar o trabalho do propagandista em campo? Descreva as principais transformações relacionadas à nova economia e como elas afetam o trabalho do propagandista. Não sou eu que inventei, não. Estou tirando isso de processo seletivo. O que é branding e como se aplica ao trabalho do propagandista vendedor? Você possui accountability? Descreva um fato do seu histórico profissional que comprove isso. Escreva uma mensagem com, no máximo, 15 palavras que seja capaz de despertar um forte interesse do médico em lhe atender remotamente. Na sua visão, o que significa um profissional ter um mindset de crescimento? O que é flexibilidade cognitiva aplicada ao dia a dia do propagandista? Dê exemplos. Como a tecnologia, os meios de comunicação e as redes sociais podem te ajudar na conquista do receituário? Descreva com exemplos práticos. Você se considera um growth hacker da propaganda? Se ainda não, quais aptidões que você possui que podem te levar a ser? E aí, Marcos, está fácil essa? Como você venderia um produto que é tecnicamente inferior ao seu concorrente e financeiramente mais caro para o consumidor final? Essa é para pegar no baço, hein? Fala aí. Vinícius. Sim. Licença, só um minutinho. A gravação, depois a gente vai ter acesso? 100%. Ah, então tá bom. 100%. Tá, tá? Essa era a minha preocupação. Não, se estiver preocupado obrigada. em anotar, tirar foto, tal, não sei o que, fica tranquila que isso aqui tudo é de vocês, tá? Grave um vídeo de 2 minutos dizendo o que você faria se fosse o dono da única vacina para a Covid-19 em todo o mundo. Parece que é entrevista para diretor da empresa, né? Para VP, mas é para propagandista. Você possui um mindset analítico? Explique com exemplos práticos do seu dia a dia no trabalho. O propósito, ao final do curso, é que a gente responda de olho fechado qualquer uma dessas provocações. E várias outras. Eu não vou dar as respostas agora. Vocês vão dar, ao final do nosso treinamento. Ontem foi o último dia e os nossos colegas responderam a todas essas perguntas e algumas outras que eu adicionei ao nosso encontro. Legal? Eu vou apresentar para vocês 3 comerciais, 3 propagandas, não de medicamento, comerciais de cerveja, da Heineken. E eu gostaria que vocês observassem os 3 comerciais com atenção, tá bom?
Me sinalizem com joinha se o áudio estiver aparecendo. E se não estiver, me gritem. Vamos lá. En dan komen we hier bij de kamer. Met... Ok. Segundo. Terceiro. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps, 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 a million times I asked you, again, you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up big hearted, broken hearted. So if you really love me, confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Legal? Sensacional. Esse último, Vinícius, não sei se foi só para mim, mas ele travou um pouquinho, não consegui ver bem, tá? Os demais também não? O Quer último e o primeiro travaram para mim. Então vamos lá, vou passar o último de novo, tá? Só um instantinho. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps, 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 a million times I asked you, again, you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up big hearted, broken hearted. So if you really love me, confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Legal? Deu para Perfeito. ver? Obrigado, Vinícius. Legal. Imagina. Obrigada. Muito bem. Por que eu tô passando comercial de Heineken aqui? É para convidar vocês para beber? Podia até ser, né? Mas como tá um frio lascado, acho que não combina. Mas isso aqui fez parte de um processo recente numa grande empresa. E passaram-se esses 3 vídeos
e na sequência fizeram essas perguntas aqui, ó. Qual a sua opinião sobre os 3 comerciais? Como você avalia esses comerciais sob a ótica da ética, inclusão, proposta de valor da marca, diferenciação do produto e aumento das vendas? Se você fosse contratado para fazer esses comerciais, o que faria diferente? Qual pergunta você faria para quem criou este material e por quê? Você acha que a marca deveria incluir mais algum outro público em seus comerciais? Eu gostaria de ouvir um pouco aí a opinião de vocês. Um de cada vez. Olha, vira essa zona, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Calma, gente. Vinícius, Sim. no segundo comercial, ele trata como... Acho que foi no segundo, não me recordo. Mas o garçom, ele serve apenas os homens, né? Como se as mulheres ali não fossem consumidoras da marca, do produto em si. Sim. E aí ele serve errado as pessoas, né? Eu acho que isso é um pré-julgamento do garçom, no caso. Legal. Ele Faz sentido. mudaria isso. E aí a frase no final é: homens também bebem drinks. Né? Também. Pegando no contrapé da tendência, porque a cerveja geralmente vai... Eu vivo muito isso, eu não bebo cerveja. A minha esposa adora. A gente sai para almoçar ou jantar, ela pede um chopp e eu peço uma coca. O garçom sempre me entrega o chopp e dá a coca para ela. E ela faz assim. A provocação da Heineken do segundo foi nesse sentido. Mas qual a relação com o primeiro? Praticamente a mesma coisa, né, Vinícius? O mesmo público. No primeiro, talvez as mulheres são a mulher que vincula mais a gostar dos sapatos, a investir mais em sapatos, mas a maioria hoje também toma cerveja. Então, talvez é parecido com o segundo, eu acho, é o intuito dele. Talvez. Ariane, aproveitando a tua colocação, eu já deixo os colegas. Eu acho que ele veio para contradizer aí o primeiro, né? Então, isso que eu queria perguntar para a Ariane. Sob a ótica da ética, inclusão, proposta de valor da marca, diferenciação do produto e aumento das vendas, como é que você classifica a diferença do primeiro para o segundo? Cara, quanta pergunta, vamos responder uma por vez. Então, vamos lá. Sob a ótica da ética, inclusão, proposta de valor da marca e diferenciação do produto e aumento de vendas. 5 eu acredito pontos. que ela nessas duas primeiras, na primeira e na segunda, ela focou nos homens. Ela poderia ter aberto mais o leque dela, né? Então, quer dizer, desvalorizou um pouco a marca, né? Porque a maioria das mulheres também gostam. A questão de ética. A segunda, eu acho que pegou um ponto mais assim, mais forte, né? A questão das trocas das bebidas. Eu acho que essa propaganda existe mesmo? Existe. Existe? Não foi eu que inventei, não. Existe. Eu acho que foi na verdade... eu já tinha visto, existe. Peraí. Um de cada vez, só para a gente não se perder. Ariane, conclui. E os valores também, eu acredito que depois ela foi melhorando, né? A última já estava bem diferente. É essa sequência? Ela teve primeiro a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Então, isso. Ela com certeza pensou e coisas aconteceram no meio do caminho. Porque influenciou na visão, eu acredito que influencia na visão das pessoas. Legal. Bacana. Dayana, você está com a mão levantada, você quer falar? Não? Não, da outra vez que eu te interrompi um pouquinho. Ah, não, tudo bem. Então, eu baixei que senão vai dar cãibra de você ficar sem música. Tá bom, obrigada. William Santos. Então, no meu ponto de vista, todas as propagandas, elas levam em consideração fatores sociais, né? Tá. Vocês me ouvem bem? Estava travando um pouquinho. As propagandas levam em conta fatores sociais. Isso. Por exemplo, a primeira, se eu não me engano, ela já tem uns 10 anos, né?
ela diferenciou a marca porque ela levou em consideração talvez o público principal dela no momento, que eram os homens, né? Eles valorizam essa experiência de estar com os amigos e tudo mais. Uhum. Já a segunda, ela quebra um paradigma, mas também leva em conta a sociedade, né? Porque já está uma sociedade mais inclusiva, né? E a terceira leva em consideração também já as questões do Covid, né? Pós-Covid, em que tem toda essa responsabilidade. Então, ela está levando isso, né? É uma marca forte, diferenciada, né? Que leva um produto de qualidade para todas as pessoas e que está presente em momentos agradáveis. Eu só mudaria ali, talvez a gente vive um momento mais inclusivo, né? Talvez as pessoas, né? Que pertencem a alguns movimentos, né? De gênero e tudo mais, eles sentiriam mais essa falta, né? Legal. Isso poderia ser uma coisa que eu poderia incluir na minha Legal, legal, muito bom, obrigado. Isaú? Então, eu vou exatamente nessa linha aí. Eu acho que do primeiro para o segundo, eu acho que já fortaleceu, né, a posição da mulher, mostrando que a mulher bebe cerveja tanto quanto o homem, embora pareça ali que... então, pareça que ele se enganou, mas na verdade eu acho que o intuito era exatamente esse, provocar de que na verdade a mulher ali estava ali para beber cerveja e que o homem também toma drink, também é uma verdade. Tem muito homem que gosta de tomar drink realmente. Então, acho que ela veio gerar essa provocação e fortaleceu a mulher, que eu acho que faz todo sentido mesmo, porque na sociedade atual a mulher ela vem desempenhando um papel cada vez mais relevante e eu acho que só tem a crescer aí, porque as mulheres são extremamente competentes, né? Aliás, E já o segundo, ele já mundo. pega uma realidade bem latente nos dias atuais e também mostra que a Heineken sumiu no meio de tudo isso, né? Ela continua presente. Então, eu achei muito bacana mesmo. A única coisa que eu acho que fortaleceria ainda mais é exatamente públicos ainda que não foram relevantes em nenhum deles, né? Traria aí o público gay, eu traria o público lésbico, né? Que hoje que também vem lutando para ter mais espaço, tanto no âmbito profissional como no social mesmo, de ser reconhecido pelo que eles são. Né? Então, eu acho que a marca poderia ampliar e explorar e mostrar que ela também está do lado desse pessoal. Só ia gerar mais receita e mais relevância presente aí, aderente, né, a esse público, entendeu? Legal, perfeito. Ótimas colocações, show de bola. Ricardo, e na sequência o Eduardo. Bom, na verdade, assim, tudo que eles falaram aí já agregou bastante. Eu acho que a única coisa que eu colocaria em prática é que, assim, as marcas, elas precisam conversar com os seus públicos, atingir de qualquer forma, seja qual for o público da atualidade, né? Os três comerciais são momentos diferentes. Então, existe essa evolução que a gente precisa acompanhar realmente o mercado. Eu acho que é a visão que ficou para mim, é acompanhar mesmo o momento do mercado, que é uma coisa que a gente vai precisar. Perfeito, show de bola, parabéns. Eduardo? É basicamente o que os nossos colegas falaram, né? O que o Ricardo acabou de falar também, né? Isso aí nada mais é do que... Oi, Eduardo. Você mutou. Tá mutado. Alô? Ouviu? Oi, agora sim. Isso. Ué, mutou de novo. Tá mutando também. Tá mudo. Você começa a falar e muta. Melhorou? Agora sim. Então, basicamente o que nossos colegas falaram, né? Assim, a questão da evolução. A marca, ela vem se preocupando com o momento, né? Então, a gente tinha uma questão assim, só quem bebia cerveja eram os homens, né? Depois, no segundo momento, vem a questão do empoderamento aí feminino, a questão das mulheres estarem cada vez mais quebrando vários tabus aí, vários preconceitos que algumas pessoas falavam, né? E o terceiro momento foi aquela questão do que a gente está passando hoje, né? E assim, e eu acredito que
futuramente eu acredito que a marca deva também realizar uma propaganda que atinja o público que o Isal falou, né? A questão do LGBT, né? QI+, né? Então, acredito que futuramente seja uma tendência, porque a gente tem observado muito essa questão, essa quebra do preconceito, né? Assim, de todas as formas, e está muito forte isso. Então, acho que futuramente a empresa deve estar indo para esse lado aí, cara. Com certeza. Obrigado, excelentes colocações aí de todos vocês. Uma informação adicional é que o primeiro comercial foi banido. Ele foi banido e fortemente repudiado pelo mercado por ser um comercial extremamente preconceituoso e machista. Qual que foi? Desculpa, cortou para mim. O primeiro comercial é aquele que a mulher vai apresentar o closet cheio de sapatos e roupas para suas amigas, elas começam e aí escutam o grito do closet vizinho, do quarto vizinho, vão ver, e os caras têm uma grande geladeira de Heineken, tem gente quase, né, parindo um filho lá de tanta emoção de ver a Heineken, né, um estoque tão maravilhoso daquele. Preconceito. Porque mulheres também bebem. Aliás, uma matéria de ontem do O Globo, as mulheres no Brasil estão consumindo mais bebida alcoólica do que os homens. Vinícius, licença. Além de todas as opiniões que foram externadas aqui, eu consegui enxergar além da cerveja. Eu, como mãe, como mulher, eu consegui enxergar como uma vida social da mulher mesmo. Antes, mulheres agiam de outra forma, ficavam muito em casa, não bebiam. Eu confesso para você que hoje eu prefiro uma Heineken do que um sapato. Para ser muito sincero. Com minhas amigas para ter uma cervejinha, me divertir, conversar, trocar figurinha, do que comprar sapato, do que ir ao shopping comprar sapato. Então, assim, eu consegui enxergar além da cerveja, sabe? Boa. Legal. Verdade. Anacleto? Oi. Uma dúvida só. Ele foi banido na época que ele foi publicado? Foi. Certo. Foi. Tanto que você acha, para achar ele no YouTube, inclusive me deu trabalho, porque até no YouTube ele foi meio caçado. Ele aparece por republicações. Então, veja. Mas, espera aí, a gente está desviando do foco? Não. Nosso foco aqui que é propaganda médica. Mas por que a gente está analisando isso daqui? Por que isso estava em um processo seletivo de propaganda médica? Primeiro, testar pensamento crítico, senso analítico, valores, Laís. Porque quando a gente vai fazer propaganda, você não pode colocar os seus valores para o médico. Você tem que pensar quais são os valores do médico e enaltecê-los. Que você está lá para servi-lo e não ser servido por ele. E você o serve como representante de uma instituição, de uma entidade chamado laboratório, empresa para a qual você presta o seu serviço. Dá para dar um exemplo mais prático? Dá. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu visitava um médico no meu setor, acho que essa história eu já contei para o Marcos, ele deve se lembrar. Mas eu visitava um médico no meu setor, pensa num cara bonito. Gente, o cara, eu admito, o cara era bonito. Meu, boa pinta. Sabe aquele perfil? A Sheila já falou assim, pô, me passa o contato dele. Endócrino ainda. Meu, o cara era tipo o Dr. Hollywood. As propagas, mas caía babando em cima dele. Pô, o cara era boa pinta. Beleza. Toda vez que eu ia visitar ele, um cara muito educado, muito fino, a gente falava sobre uma série de coisas. Ele adorava falar sobre viagem. Eu também adoro viajar, então a gente falava bastante sobre viagens. E uma vez, chegou num final de ano, e a gente foi fazer uma celebração com os médicos, um happy hour com os médicos e tal, de despedida do ano, né? E aí, Ricardo, aconteceu o seguinte, eu tô lá em pé, tal, recebendo alguns médicos que estão chegando, e um colega chamado Ricardo, não vou dar mais do que isso, e quantos Ricardos não existem no mundo, então vocês não vão identificar. Mas um colega chamado Ricardo, não era você, tá? Estava do meu lado quando esse médico chegou. E olha que coisa interessante. O médico chegou acompanhado de quem? Do esposo dele. Ele era casado com outro médico. Ninguém sabia.
Eu o visitava há 6 anos e não sabia que ele era casado com outro médico. E quando ele se aproximou com o seu esposo, o Ricardo, que estava do meu lado, sumiu, cara. Mas ele saiu mais do que bala perdida. Ele desapareceu. E eu vi que ele saiu correndo. Eu falei, bateu a dor de barriga ali, alguma coisa aconteceu. E simplesmente ele foi embora. Eu não encontrei mais com ele. No dia seguinte, ou um dia depois, 2 dias depois, eu encontrei com ele. Eu perguntei, cara, você saiu, você estava do meu lado, cara, você desapareceu. O que aconteceu? Ele falou, você é louco. Você é louco. Eu não conseguiria ficar ali jamais. Eu passei uma vergonha que eu não sei o que eu faço, Vinão. Mas o que aconteceu? Quando eu visitava esse médico, eu sempre tive para mim que ele era um garanhão. Que ele paquerava todas as meninas. Eu falava cada besteira para ele. Eu fazia cada piada para ele. Machista. Que quando ele chegou acompanhado do esposo, e agora, como é que eu volto a visitar esse cara, Vinícius? Eu falei, realmente, você tá com um problemão. E o cara era assim, ele fazia parte dos 5 maiores prescritores da região. Quando vocês observam uma propaganda como essa, um comercial como esse, vocês logo identificaram que falta públicos ali. E eu vou além. Falta público cadeirante ali. Faltam pessoas acima de 40, 45, 50 anos ali. E outras pessoas. Mas qual é a relação disso com propaganda médica? Uma delas é essa que eu estou dizendo para vocês. Cuidado com os vieses. Cuidado com os valores. Visão aberta. Mente aberta. Coração aberto. Senso crítico, percepção, tato. Sempre aceso, sempre alerto, sempre perceptivo. Por quê? Vocês tratarão com pessoas de diferentes opiniões, diferentes culturas, diferentes valores. E dentro do consultório do médico, ele é soberano, não a sua opinião. A opinião dele, o valor dele. Ele está te fazendo uma cortesia, um favor, não remunerado, te recebendo dentro do consultório dele. Faça uma conta, Sheila. Se cada visita demora de 5 a 10 minutos e um médico recebe 6, 5, 7 propagandistas ao dia, haverá dia que ele trabalhou 1 hora para receber propaganda. Quanto custa 1 hora de consulta dele? 200, 300 reais? Multiplica isso vezes 5 dias na semana. R$1.000 por semana? R$4.000 no mês que ele deixou de produzir para te atender lá. Para você ir lá e falar um monte de asneira? Para você entrar lá com viés político? Com viés preconceituoso? Para você ir lá e ficar falando de futebol, achando que por ele ser homem ele gosta de futebol? E nem de futebol ele não gosta? Tomando partido com relação a gênero, a aptidão, a gostos, a referências, a isso, aquilo que você nem sabe se de fato ele tem ou não. E olha como nós estamos sujeitos a incorrer nesse tipo de erro, nesse tipo de equívoco. Na empresa, quando eu estava na Momenta Farmacêutica, nós recebemos lá um palestrante. Um dos maiores palestrantes de negociação do Brasil. Um cara de carreira internacional. Quando ele chegou lá, a vontade que eu tinha de pedir um autógrafo para ele. Porque eu acho que eu já tinha assistido todos os vídeos e lido todos os livros daquele cara. Quando ele chegou na empresa, a primeira brincadeira que ele fez comigo, Laís, foi sobre o Flamengo. A segunda foi sobre o Corinthians. A terceira foi sobre o São Paulo. E a quarta eu não lembro mais, mas foi sobre um time de futebol. Eu não gosto de futebol. Eu não sei, quando me perguntam eu falo que eu sou corintiano, porque eu moro do lado do Corinthians. Se eu disser qualquer outra coisa, eu não passo na rua de casa. Os caras me matam aqui. Então eu sou corintiano roxo.
Mas me pergunta o nome de um jogador do Corinthians. Não sei, cara. Puta. Aquele grandão ainda é goleiro? Cássio? Ainda é goleiro do Corinthians? Tomara que seja, porque eu sempre falo dele. Pô, e o Cássio, hein? Caramba, o Cássio, pô. Sei lá se o Cássio ainda tá no Corinthians. Sim, está. Obrigado, Isaú. Se eu fizer uma gafe aqui, você me ajuda, então. Eu também moro aqui do lado, hein, ô Vinícius? Aí, precisamos tomar um café, hein? É, a gente é vizinho aqui, cara. É, Sou corintiano, você precisa de uma consultoria aí em Corinthians aí pra te assessorar, você me fala. Você me ajuda para eu não cometer nenhuma gafe. Mas o cara, referência nacional em negociação. A principal lição que ele fala é: ouça o teu cliente. Entenda o que ele quer, o que ele gosta. E ele falou o tempo todo de futebol. E eu e o meu parceiro, nenhum dos dois gosta de futebol. E ele brincava, e eu não conseguia dar sequência da brincadeira, porque eu não entendia a brincadeira dele, eu não sabia de quem que ele estava falando. Cuidado com os vieses. A gente precisa ter pensamento crítico. A gente precisa estar de mente aberta. A gente não pode ser um samba de uma nota só. Os profissionais do século XXI, da propaganda ou fora da propaganda, não importam. Meus amigos, nós precisamos ter algo chamado de repertório. Eu sou fã de post-it, tá? Então, se eu pudesse, eu mandaria um post-it, um bloquinho de post-it para cada um de vocês. E sugiro, se tiverem, deixa aí, e ao final vocês vão estar com post-it na casa inteira. Mas escrevam uma das palavrinhas aí nas anotações de vocês. Repertório. O sucesso profissional dos novos profissionais do século XXI, da nova economia, eu vou falar o que é nova economia daqui a pouco, dependem da capacidade de nós termos repertório, da nossa capacidade de articular sobre diferentes assuntos. Que é uma palavra bonita? Tergiversar, aproveitando a presença aqui dos nossos advogados, tergiversar sobre diferentes assuntos, ou seja, falar, entrar e sair de diferentes classes, públicos, gêneros, gostos, aptidões, clubes de futebol, jogadores de tênis e seja lá o que for. Se ele gosta de funk, entenda um pouquinho da origem do funk e você vai descobrir que o funk surgiu do jazz e o jazz surgiu da música gospel. Se você falar que o funk não é de Deus, olha, tudo teve origem na música sacra. Tudo bem, do sacro para o funk tem um caminho longo, mas tem um bom tema para você conversar aí com o médico que gosta de funk. Inclusão, ética, valor está relacionado à inclusão e ética. Diferenciação de marca, nós vamos ver que produtos são 99,9% iguais. Dificilmente você terá um produto exclusivo. Laís, pergunta a você e já lhe dou a palavra para você perguntar o que você quer perguntar ou contribuir. Na sua linha, você tem um produto que só a Supera tem? Não existe similar ou concorrente? Não, Vinícius. Nenhum. Ou Todos seja, têm por referência, né, que foi o primeiro a ser pesquisado e lançado, e aí a gente tem os similares. Se você, então, vende cópias, vamos pensar que a sua cópia, em algum momento, ela tem o mesmo preço do referência. Como que você diferencia a sua marca? Tem o mesmo preço, a mesma apresentação, a qualidade você não pode falar, porque você é a cópia, mas vamos supor que tem a mesma qualidade. Como, diz para mim, você consegue diferenciar a sua marca do seu concorrente? Olha, Vinícius, hoje a gente está sendo diferencial. Eu, Laís, propagandista, levando lá o conhecimento, as informações, a mostra, o bate-papo, aquele momento que a gente conversa ali, a amizade, e assim a gente vai vendendo. Legal. E, por favor, o que você queria contribuir? Não, era para falar do futebol, né? Que imagina eu, mulher,
aquele colega falando primeiro e já começa falando de futebol. E aí, para eu conseguir ter o repertório e trazer o médico para o meu lado e fazer a conexão com ele, eu tive que pesquisar muito. Até hoje eu pesquiso, aí eu converso sobre vinhos, aí solto ali um ou outro que eu conheço, doutor, você já tomou o vinho tal? Para ver se a gente se rola a conexão na venda. Demais, demais. Teve um caso que eu já contei para a turma anterior. Eu visitava uma médica difícil de relacionamento, Laís. Difícil. Pô, não me dava uma abertura. Era uma médica ginecologista e obstetra. Pô, ela era uma italianona, grandona, assim, fortona. E, nada do que eu tentava falar com aquela mulher rolava. Eu só tomava patada. Um dia ela estava passando assim no consultório, ela estava chegando, mas ela chegou com um sapato vermelho de um salto, juro por Deus, aquilo parecia salto olímpico, sabe? Salto de vara. Eu falei, caramba, mas que sapato dessa mulher, né? Pô, ela passou, eu falei assim, vou tentar essa. Cheguei no consultório, olhei para ela assim, olhei debaixo da mesa, ela estava com o sapato vermelhão assim, apontando. Eu falei assim, doutora, na boa, você me desculpa o comentário, mas esse sapato aí não fala português, mas nem a pau. Ela caiu na gargalhada. Mulher que só me dava patada. Ela caiu na gargalhada. Ela falou assim, você gosta? Eu falei assim, olha, não para usar, mas como admiração, quem dera o meu salário desse para pagar um desse para minha mulher, doutora. Valorizaria ela uns 30%. Ela riu, e riu, e riu. Todas as visitas a gente falava sobre o quê? Sapatos. E aí aconteceu uma coisa incrível. No dia 13 de setembro de 2014 ou 15, eu cheguei para visitá-la e era meu aniversário. O que eu ganhei? Um salto alto? Não. Não foi. Eu ganhei um belo de um sapato democrata. Meu povo alemão. Até pouco tempo atrás eu tinha. Usei tanto até gastar. Precisei dar. Ela me deu de presente. Uhum. A médica que me dava patada. Então, essa capacidade camaleônica, multifacetada que o profissional da propaganda precisa ter de, negão, você pode ser machão, você pode ser o que for, tal, não sei o quê. Para dar resultado, você vai ter que falar do Luiz 15, Luiz 30, Luiz 40 que ela está calçando. Então, cuidado com viés, cuidado com preconceito, cuidado com os seus valores. Valores são uma coisa imutáveis, não mude os seus valores, mas cuidado com aquilo que você leva para dentro do consultório. Preserve-se sempre, mas preserve também a outra pessoa. Ética, respeito. Ética é algo que todo mundo tem, tá? Bandido tem ética. Bandido tem ética. A questão é se a minha ética é igual à sua. Quando você está vestido da empresa que você representa, lembre-se, você representa a ética, os valores da empresa que você está lá levando. Se você falhar, se você falar uma besteira, se você for deselegante, desrespeitoso, seja o que for, não é só a sua imagem, o seu nome, é a imagem da empresa. E nós trabalhamos numa empresa, eu, Laís, Marcos, trabalhamos numa empresa cujo patrão, ele coloca a imagem da empresa acima ou à frente do próprio nome. Ele admite ter um prejuízo bilionário, mas ele não admite macular a imagem de uma marca, produto ou de uma das suas corporações. Muito menos que um profissional dele faça isso. Legal? Até aqui tudo bem? Ariane, beleza? Tá fazendo sentido? Anacleto, Dayana, estamos na mesma página? Beleza? Então tá bom. Desculpa, tinha colegas que queriam perguntar. Ricardo, Eduardo? Na verdade, a minha pergunta acho que é bem simples de... E quando você quebra essa confiança, esse relacionamento, já era? Cara, em boa parte das vezes já era, viu?
Porque é que nem mulher ou homem traído. É que nem Uhum. relacionamento traído. Você pode perdoar? Pode, mas toda vez que ele ou ela demorar mais 5 minutos a mais para voltar do mercado, você vai se perguntar, putz, será? Não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa. Então é complicado. Bem complicado. Guardo? Opa, na realidade, tá me ouvindo? Tô. Tá, na realidade, assim, um comentário, né, do que você estava falando aí sobre a questão de você saber essa questão do seu camaleão, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu. Alguns anos atrás, eu trabalhava como corretor de imóveis aqui em Salvador, num bairro chamado Loteamento Aquário, que é uma área nobre aqui. E aí, a área nobre, normalmente quem vai é o pessoal mais exigente, assim, né? E às vezes eu não deixava o cliente falar, né? Então, às vezes eu falava, pô, mas por que eu não consigo vender e tal? Os caras conseguiam vender, eu não vendia. Aí eu comecei a observar o porquê que eu não vendia. Eu não deixava, eu não fazia as perguntas chaves, né? Às vezes chegava um casal lá e eu falava, o prédio ele tem uma brinquedoteca e tal, e o casal não tinha filhos. Entendeu? Então, assim, às vezes eu puxava algumas coisas na conversa, muito assim, vagas, que às vezes os caras falavam, pô, mas pra mim não é interessante, eu não tenho filho. Então, assim, depois disso eu comecei a pesquisar um pouco em torno do imóvel. Então, assim, eu sabia que tinha uma pista de Cooper, tinha alguns restaurantes. Então, quando você começa a entender essa questão do cliente, você começa a fazer algumas perguntas mais direcionadas, né? Até para você fazer um checklist ali do cara, e aí na hora que você for apresentar o produto, você já ir como é que fala? Na no veia, local né? certo. Na veia, bem isso aí. Então, Certa depois na que eu veia. comecei a fazer isso, entender a necessidade do cliente, eu comecei a obter, assim, outros resultados. Isso aí, depois do imóvel, eu fui trabalhar na área comercial de outros segmentos, isso aí, para mim, foi muito importante. Eu acho que essa Sem questão de você dúvidas. entender isso, e você saber também ter essa sacada de você observar o que o cara gosta, para você tocar naquele ponto ali, para você quebrar o gelo, né? Eu imagino que seja Com dessa certeza. forma também, né? Cara, o poder das perguntas. A gente precisa treinar e se condicionar, Michele, a fazer boas perguntas. A gente tem que ter essa expertise de fazer boas perguntas, de conseguir formular meios simpáticos de extrair informação num período de tempo bastante curto, tá? Então, como acompanhar o mercado, manter-se competitivo e altamente atraente para as empresas? Já ouviram falar do termo ambidestria profissional? O que é ambidestria profissional? Primeiro, o que é ambidestro, né? Eu sou destro. Eu faço coisas com a mão direita que eu não consigo fazer com a mão esquerda. Tem pessoas que são canhotas. Tem pessoas que são ambidestras. Conseguem fazer com a direita e com a esquerda as mesmas atividades, as mesmas tarefas. Por exemplo, escrever com a mão esquerda, né? E com a direita. Eu não consigo. Minha letra já é feia com a direita. Com a esquerda, então, aí se torna impossível. Mas ambidestria profissional é uma das coisas que se esperam e se trabalham bastante para os novos profissionais do presente e daqui para frente, tá? Então, os de hoje e os de amanhã, que é buscar o equilíbrio entre a entrega da eficiência operacional com a busca pela inovação. O que é isso? É cuidar do presente enquanto você constrói o futuro. É entregar o resultado do mês garantindo as novas frentes, as novas alternativas, os novos caminhos de sucesso para o resultado que você trará no semestre seguinte, no ano seguinte, no quinquênio seguinte, na década seguinte. Putz, cara, peraí, você está exagerando, pô, a gente é propagandista. O meu cuidado, a minha atividade é aqui, com o dia a dia, é a produção de hoje, é a entrega do mês. O ano que vem, a Deus proverá. Não, não é. Não é. E eu digo por que não é. Se o Isaú for contratado hoje, para começar a trabalhar amanhã, no setor aqui da Penha, próximo aqui de casa, quando ele chegar lá, a venda
do laboratório para o qual ele acabou de ingressar será 0? Sim ou não? Não, né? Ele vai chegar lá e já existe uma venda. Os médicos vão passar a conhecer ou descobrir as marcas que ele vai promover naquele instante em que ele chegou no setor, ou eles já conhecem? Eles já conhecem. Não, já conhece. Então já existe uma demanda lá, não é, Isaú? Você vai herdar um resultado, você vai herdar um histórico de vendas e também um resultado, um residual de tudo que foi feito antes de você. Então, o que você está vendendo hoje, o que a Laís vende hoje, o que o Marcos vende hoje, o que o Alexandro vende hoje, é resultado do que foi feito ontem. E não do que se está fazendo hoje. A visita que você está fazendo hoje, talvez não vai te garantir o resultado de hoje. Mas te garanta o resultado de 1 ano à frente. Porque se você visita 300 médicos, acredite, você não terá 250 prescrevendo para você. Talvez você não tenha sequer 200. Ué, mas então por que eu visito? Porque você precisa cuidar da eficiência operacional que te entrega hoje, mas você precisa cuidar do futuro. Você precisa construir novas frentes, novos meios de dar resultado, novas perspectivas. E eu posso passar 5 horas, 10 horas falando para vocês exemplos práticos entre eficiência operacional e busca pela inovação. Isso passa desde lançamento de novos produtos, isso passa por construção de novos prescritores, isso passa por trabalhos de construção de relacionamento e confiança. Não é isso, Daisy? Qual a principal palavra para confiança, para negociação e vendas? Confiança. Confiança se constrói do dia para a noite? Não, se destrói do dia para a noite, quando você faz uma cagada. Mas se constrói ao longo de muito tempo, de muito esforço. Pô, mas se eu tenho uma farmácia, e eu dependo dessa farmácia, Ricardo, para me dar resultado, mas eu sei que visitar lá hoje não me gera resultado, por que eu vou então? Eu preciso entregar o resultado do mês. Você precisa, Ricardo, ter o equilíbrio de saber quem te entrega o resultado do mês, mas quem precisa ser trabalhado e construído para te entregar o resultado do ano que vem, do semestre seguinte. Mas isso é de uma competência profissional e de um equilíbrio profissional, de uma maturidade profissional muito boa. Porque, via de regra, a gente está preocupado com a dor de hoje. Com aquilo que está te machucando, Michele, hoje. E não necessariamente com aquilo que vai te machucar amanhã. Basta cada dia o seu mal, é isso que a gente aprendeu. Mas um trabalho de alta performance, Ariane, depende da habilidade da gente ser ambidestro. Da gente entregar o presente sim, mas construir paralelamente o futuro. Eu vendo o que eu preciso vender hoje, mas eu garanto que amanhã eu terei condições melhores de vender ainda mais. É demais isso, gente. É bom demais. É bom pra caramba. Quando a gente entende isso e aprende como encaixar isso na prática, sai da frente. E lembre-se que isso nós estamos falando dentro de um tema que eu comecei falando sobre empregabilidade. E a sua empregabilidade depende da continuidade de você entregar bons resultados, boa performance, mantendo bom comportamento. Invista na sua empregabilidade, construindo fatores que sejam cada vez melhores para a entrega de resultados no curto, curtíssimo, curto, médio e longo prazo. A gente vai ver como fazer isso. Olha só, isso aqui fica como alerta para todos nós. Em qual fase a gente se encontra? Existem 4 zonas que as empresas e os profissionais podem se encontrar hoje. Zona de transformação, zona da morte, zona de risco e zona de inovação. Como é que é isso? Quando a gente reúne processo manual com mentalidade analógica, você está na zona da morte. Tem um cara aqui perto de casa que é o único cabeleireiro que tem no bairro, o seu Zezinho. O seu Zezinho,
Ele não aceita cartão, não aceita Pix, nem qualquer outro tipo de transferência ou modo de pagamento que não seja money. Bufunfa, verdinha na mão dele. Eu tenho um ódio do seu Zezinho, porque eu tô aqui trabalhando. Aliás, eu preciso cortar o cabelo. Eu tô aqui trabalhando. Me vagou 1 hora. Putz, vou cortar o cabelo. Aí eu pego a bendita da minha carteira, que vive, coitada, com dó dela. Eu abro assim, mas não tem nem mosca lá dentro. Só tem o meu cartãozinho. Não tem dinheiro. Para eu cortar o cabelo no seu Zezinho, eu preciso sair da minha casa. Eu poderia ir a pé cortando o cabelo, mas eu preciso pegar o meu carro, quando ele está na garagem, ir até o supermercado aqui perto de casa, que tem um caixa 24 horas, entrar no estacionamento, ir ao caixa, sacar dinheiro, às vezes tem fila, passar no caixa, validar o ticket de estacionamento, pegar o meu carro, sair do estacionamento, dirigir até o seu Zezinho para daí poder cortar o cabelo. O dia que abrir um cabeleireiro que tem a metade da qualidade do seu Zezinho, ele corta bem, mas que aceita cartão, seu Zezinho morreu para mim. Com todo o carinho que eu tenho por ele. Mas eu fico louco da vida de ter que fazer todo esse trabalhão. A zona da morte é quando o processo ele é moroso, demorado, complexo, e a mentalidade analógica por trás da empresa não colabora com agilidade, comodidade, praticidade e economia. Zona da morte. Qual é a zona de risco? Quando eu tenho uma mentalidade analógica e um processo automatizado. Eu pego alguém como o seu Zezinho e coloco ele para trabalhar num salão onde o agendamento é feito por WhatsApp. Seu Zezinho vai morrer sem cliente. Porque a mentalidade ainda é analógica e o processo automatizado. É uma zona de risco muito grande. Quer ver um exemplo disso daqui? Nós, propagandistas, que fomos forjados na propaganda presencial, e de repente nos vimos tendo que fazer propaganda virtual. Não dá certo, Vinícius. Não funciona. Não vai para frente. Não adianta. A visita é presencial. Concordo com você. Concordo com você. Eu, os médicos da indústria farmacêutica, concordamos com você. Mas eu vou colocar uma vírgula e vou adicionar do lado da vírgula, mas o mundo hoje é digital. A maneira como a gente tentou fazer visita remota foi errada. A estratégia foi errada. Mas tudo bem, ninguém sabia como fazer isso. Porém, a presença digital da propaganda junto ao médico nunca mais desaparecerá. E ela só vai aumentar. Por isso, se você nega, porque você ainda tem uma mentalidade analógica, e eu entendo, e acha que esse processo automatizado não vai se aplicar à propaganda médica, cuidado. Cuidado. Você está numa zona de risco. Porque isso virá uma velocidade e numa intensidade muito mais rápida do que você e eu imaginamos. E vai pegar você de supetão. Então, a propaganda presencial ela jamais será substituída. Mas existem novos modelos de negócio que já chegaram, não é que vai chegar, já chegaram, que vai agregar à visita presencial dados, informações e interação com os médicos por canais digitais. Então, se prepare. A gente precisa estar aonde? No processo manual com a mentalidade digital. Se o processo ainda é manual, e provavelmente ele vai se manter manual por muitos e muitos anos, a nossa mentalidade tem que ser digital, não pode ser analógica. Você tem que estar preparado para essa inovação da transição entre o processo manual e o processo automatizado. Porque você transacionará entre a zona de transformação e a zona da inovação. Nós, profissionais do futuro, precisamos estar aqui, ó, entre a zona da transformação e a zona da inovação. Eu acho um absurdo, o meu banco, quando eu quero transferir um valor mais alto para alguma outra conta, me fazer ter que ir até o caixa eletrônico para autorizar essa conta que eu cadastrei pelo meu celular.
Eu saio de casa, vou até o caixa, autorizo a conta para depois concluir a transação pelo meu celular. Com tantas opções de chave, de segurança, de outras coisas que eles poderiam adotar, eu tenho que sair de casa, tenho que sair do escritório, tenho que mudar minha rota para autorizar essa conta. É um processo manual numa era digital. Não faz sentido. As agências dos bancos estão desaparecendo. E vai desaparecer. Ok? Prometo que eu não vou extrapolar o tempo de vocês. Só tenho mais 4 minutos. Mas tenham paciência comigo, desculpa. São conceitos que é legal a gente passar hoje. Isso traz uma outra necessidade da gente diferenciar eficiência e eficácia. Quanto tempo a gente ouve falar sobre isso daqui, Anacleto? Eficiência e eficácia. Eficiência é saber fazer certo a coisa. E eficácia é saber fazer a coisa certa. Nossa, o Anacleto faz uma propaganda como ninguém. Meu, o cara conhece o produto, ele domina o iPad, ele sabe da peça, ele vai, ele fala e manuseia aquilo como um artista. Legal, mas você está fazendo propaganda no dia em que o pai do médico morreu. Você está falando um monte de coisa certa sobre o produto no dia em que ele queria só estar batendo papo com você, tomar um café, que ele está de saco cheio. Porque a mulher dele, putz, brigou com ele, o casamento está ruim, o filho está doente, a secretária faltou, ele está... Não é a coisa certa a se fazer naquele dia. Você está fazendo a coisa certa. Certa coisa. Mas não está fazendo a coisa certa. Para a gente concluir. As 15 habilidades que estarão em alta no mercado de trabalho até 2025. Faltam profissionais que se adequem às demandas exigidas. Temos uma fila gigante de pessoas buscando emprego. E uma fila também enorme de empresas procurando profissionais capacitados, mas não há um encontro entre essa oferta e demanda. Empresas que investem em cursos e desenvolvimento para os seus funcionários têm um engajamento de apenas 42% dos seus funcionários. Quais são as habilidades que estarão em alta em até 2025? Eu quero destacar as 5 principais. Pensamento analítico e inovação. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Quer dizer, aprender a vida inteira. Isso inclui aprender a desaprender para poder aprender de novo. Resolução de problemas. Pensamento crítico e criatividade. São essas 5 que a gente vai trabalhar ao longo desse nosso treinamento. Me deem 2 minutos de tolerância, por favor. Eu vou extrapolar 2, 3 minutinhos. Prometo que depois eu respeito o nosso horário. Mas é só para a gente concluir aqui. Nós estamos falando de múltiplas skills. Olha aqui, a gente falou de 15 habilidades em alta até 2025. Já ouviram essa historinha? Num bosque, o cara quer contar a história terça-feira, 10 horas da noite. Tenham paciência. No bosque, tinha um caçador que ameaçava a vida e o bem-estar de todos os animais. No final de tarde, estava à beira do lago ali conversando um coelho, um peixe, um pássaro e um pato. E os 4 animais conversavam à beira do lago e o assunto não era outro a não ser o bendito do caçador. O coelho disse o seguinte: se eu ver esse caçador, eu pulo entre a mata tão rápido e tão serelepe que eu duvido que ele me alcance ou que ele me acerte. O peixe falou assim: olha, ao menor sinal da presença dele, eu mergulho tão fundo e nado tão rápido pelo rio adentro que ele também não vai conseguir me acertar jamais. O pássaro falou assim: se eu avistar do alto o brilho da espingarda dele, eu disparo tão rápido e tão alto no meio das nuvens que jamais ele também irá me acertar. E o pato começou a rir, debochando dos outros 3, dizendo assim: se vocês se sentem seguros, eu, então, estou mais garantido que qualquer um de vocês. Porque eu ando e corro, eu voo e eu nado. E ele mal terminou o deboche dele quando todos foram surpreendidos pelo caçador. Sabe o que aconteceu? O pássaro voou, o coelho correu e o peixe mergulhou. E o pato, que sabia fazer tanto, não sabia se corria, se mergulhava ou se voava.
e acabou indo para a panela. Qual é a moral da história? A gente precisa ser profissionais com múltiplas habilidades, sim. Só que no final do dia, você não pode esquecer que esse monte de habilidade, diploma que você está colecionando, precisa convergir para uma coisa chamada resultado. Se eu tiver que desligar um propagandista formado em Harvard e outro formado na Unicid, Uninove, o da Uninove está me dando 20% de resultado e o de Harvard está dando 10%, quem que eu desligo? Mas não tenha dúvida. Entre um cara que fala inglês fluente, mas não me dá o resultado que eu preciso, e o outro que nem o português acerta de direito, mas vende que é uma maravilha, quem fica? Eu não estou falando de comportamento. Eu estou falando de habilidade, de competências. Você pode ter muito, cara. Se no final você não convergir para resultado, obrigado. O maior juiz do nosso trabalho é o nosso resultado. E resultado com alta performance. E por fim, prometo. O que é alta performance? Steve Jobs foi participar de um congresso sobre inovação e alta performance. Steve Jobs. E aí eles estavam numa região dos Estados Unidos que era banhada pelo mar e o prédio ficava na costa. Levaram eles para uma área externa muito bonita que dava fundos para o mar. Era um penhasco. Eles estavam lá em cima. E chamaram para palestrar para eles um ex-arqueiro olímpico. E colocaram um alvo gigantesco no céu aberto, onde eles estavam, e o arqueiro tomou uma distância, foi longe, pegou o arco e flecha dele, e com todo mundo assistindo, ele tomou posição, mirou, e com muita precisão, ele atirou a flecha, que foi certeira, longe do alvo. Passou longe, caiu lá no mar, lá no fundo. Todo mundo se entreolhou e falou, putz, que gafe, hein? Que chato. Todo mundo esperando que a flecha ia acertar perfeitamente no centro daquele alvo gigante que estava na frente deles. E aí o cara desce, tá não sei o quê, vai até a frente, tá não sei o quê, começa a palestra deles e tal, e todo mundo olhando assim, falando, pô, ele não vai falar nada, né? Em determinado momento ele fala assim, o que vocês acharam do alvo que eu acertei? E aí alguém não se aguenta e fala assim, não, mas você errou o alvo. Olha aí, ó, a flecha não está aí. E aí ele diz assim, lê do engano. É que você achou que eu estava mirando nisso daqui, onde todos os meus concorrentes estavam assistindo. Eu estava mirando no oceano que estava atrás. Isso é alta performance. É você mirar não aonde todo mundo já está enxergando, não aonde todo mundo está tentando acertar, mas é aonde as pessoas não estão vendo. É onde os teus concorrentes não estão enxergando. São as oportunidades ocultas no mercado que garantirão para você não só a eficiência operacional de hoje, mas a inovação, o sucesso de amanhã. Trazendo para dentro da sua performance, do seu resultado, aquilo que antes não fazia parte dos players que compunham o resultado, a venda que você desempenhava. Legal? Então, nos próximos encontros, nós vamos falar sobre economia e sociedade 5.0, e eu com isso, análise de resultados, comunicação assertiva, produtividade, metas, KPIs e planos de ação, propaganda remota versus presencial, processos seletivos, auto-coaching, construindo marcas de valor, branding, marketing pessoal, redes sociais, construção de propagandas de alto impacto, auditorias, mapa de território, mapa versus território, aliás, e plano de carreira na indústria farmacêutica. Legal? Desculpa, estourei 5 minutos do tempo de vocês, mas dada a apresentação de todo mundo, acho que ainda deu para encaixar legal. Dúvidas, insights, contribuições sobre o que a gente falou até aqui? Excelente conteúdo. Excelente, legal. Excelente, muito bom. Obrigado. Laís? Olha, Vinícius,
Só a primeira já valeu, assim, todo o investimento. Já valeu tudo, assim. Podemos parar por aqui, então? Não. Parece que a mente fez assim. Que bom, fico feliz. Que bom. Muito legal mesmo. Legal. Pessoal, a gente vai sempre tentar manter esse clima aqui de interação, de participação, porque eu